Muito bem, boa tarde, pessoal. Queria que vocês escrevessem aqui se vocês me ouvem bem, se a imagem está boa, se vocês estão conseguindo me ouvir. E nós já estamos... Nós já estamos aqui aguardando o professor Eli Simberg. Ótimo. Então vou mandar uma mensagem para o Eli. Lembrando que são 6 horas a mais em Israel, né? Então agora lá são 10 horas em ponto, 22 horas. E agradecendo mais uma vez ao Eli pela prontidão em nos ajudar a esclarecer tudo que está acontecendo lá. Muito bom. Quero agradecer a todos, viu, pessoal, pela presença. E espero que seja realmente uma oportunidade única para que o Eterno nos auxilie com sabedoria, para que possamos realmente entender, não é, de forma clara. E é uma situação muito delicada, não é? Todo cenário de guerra é algo muito ruim, com certeza, muito ruim. E nunca há um lado só de perdas, né? As perdas são para ambos os lados e os civis sofrem. E como eu disse, né? Como eu estava vendo hoje alguns noticiários aqui no Brasil anunciando que Israel está em guerra com a Palestina, né? Isso é um erro fatal. Israel não está em guerra com a Palestina, com o povo palestino. A guerra foi iniciada com o Hamas. Né? Então a guerra é muito clara. Foi o Hamas, um grupo terrorista, e é contra o Estado de Israel que o Hamas se levanta. Né? E agora acabaram de receber apoio aí do Irã, né? E já recebem, né, apoio do Irã. Então agora esse apoio oficial também. E é terrível, realmente terrível. Bom, vamos ver aqui. O Eli, eu tô com ele aqui no... Deixa eu pedir para ele para fazer o seguinte, quer ver? Estou na live. O Eli, comente alguma... Peraí. Eli, comenta alguma coisa para eu clicar no seu usuário aqui. Aqui, achei o Eli. Isso, vê aí se você recebeu o convite. Aí. Olá, Matheus. Conseguimos. Shalom, meu amigo. Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. O Eli, antes de mais nada, eu quero te agradecer, viu, de coração, pela disponibilidade. Eu sei que são 10 da noite, deve ter sido um dia estressante para você, para a Kézia, para os meninos. E obrigado, viu, por ter tirado esse tempo aí para nos ajudar a entender tudo que está acontecendo aí. Está me ouvindo bem? Agora eu tô, estava sem áudio, agora voltou. Beleza. Shalom, Matheus. É um grande prazer estar com vocês. Eu estou aqui num local estratégico. Vocês estão vendo aqui atrás de mim essas iluminações aqui. Foram lançadas agora mesmo pelos aviões de guerra daqui de Israel, justamente porque nesse campo escuro aqui você tem alguns terroristas escondidos, então essa iluminação serve para clarear esse campo escuro.
E, Olha só. é, Conta pra gente, quer dizer, você está me ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo. Deu uma falhada, Isso. mas estou ouvindo agora. Vai falhar de vez em quando, mas, ó, antes de mais nada, eu quero avisar as pessoas que o professor Elissenberg, nosso amigo, meu amigo já de muitos anos, né? Ele tem um canal no YouTube e ele está postando também informações sobre o conflito, que é importante você acompanhar. É o canal Mais de Sião, não é isso, Eli? Fala aí para o Exato. pessoal acompanhar. Hoje eu trouxe um videozinho só explicando como é que funciona nossos quartos de segurança aqui nos prédios, nas casas, para que o pessoal possa conhecer um pouco aí da nossa rotina, né? Nesse período de conflito. Aqui atrás, nessa linha aqui, você vê é justamente a faixa de Gaza, gente. Atrás de mim aqui, você está vendo a faixa de Gaza. Se de repente sair algum míssil, alguma coisa, você vê clarões lá, é justamente o conflito. Se tocar a sirene, eu vou ter que deixar o telefone aqui, correr para o quarto de segurança, mas eu volto em 20 segundos. Amém, amém, Eli, obrigado. Pô, gente, o canal é o Mais de Sião, pesquisa lá no YouTube, Eli Simberg. Bom, Eli, para a gente não, né, não tomar muito seu tempo aí também, eu sei que a gente Tranquilo. fica sempre nessa ansiedade, tem muita gente nos assistindo agora de várias partes do Brasil, tem até gente fora do país, agradeço a cada um de vocês aqui pela companhia. Eli, você acabou de mudar para uma cidade que é essa Carmei Gata, que é pertinho da faixa de Gaza, não é isso? Então você tá mostrando aí, porque realmente É, a sua cidade fica bem próxima aí à faixa de Gaza. exatamente, é o que eu estou te falando. Aqui atrás, essas luzes que você está vendo aqui, quase apagadas, aqui no finzinho, aqui na linha, aqui é Gaza. Toda essa região aqui, então daqui da minha varanda eu consigo ver Gaza, consigo ver Ashkelon, consigo ver Ashdod, consigo ver Kiryat Malachi, praticamente uma grande parte aqui do sul de Israel. Eli, conta pra gente quando você acordou hoje. Vocês já tiveram alguma notificação ontem à noite, durante o Simchat Torah de Israel, ou foi hoje pela manhã que tudo começou? Olha, ninguém sabia de nada. Foi uma surpresa muito grande e 6:30 da manhã praticamente soaram os alarmes, as sirenes e a única opção foi correr para o quarto de segurança sem saber o que estava acontecendo. Eu até pensei que talvez fosse terremoto, porque recentemente nós tivemos, né, terremotos aqui na região e todo mundo sabe que em Israel também está para acontecer um terremoto. Então, eu até pensei, assim, no primeiro momento, que poderia ser isso, porque por que teria um conflito hoje, justo hoje? Não tinha porquê. E no final, quando soaram os alarmes, de repente a gente recebeu um grande ataque, mas foi um ataque premeditado. Na realidade, Matheus, eu vou ser sincero, Israel já tinha sido informado que isso ia acontecer. Mas a história do Yom Kippur se repetiu. Na época da guerra do Yom Kippur, Israel também sabia. Nós tínhamos um informante do Egito que trouxe todos os detalhes que Israel sabia até o dia, mas não acreditou. Hoje foi um pouquinho diferente. Inclusive, eu estava ouvindo agora as autoridades aqui do governo, do exército, comentando que isso que está acontecendo hoje aqui em Israel, gente, praticamente nunca aconteceu um ataque desse jeito. Inclusive, recentemente, até um oficial do Exército disse que isso que está acontecendo agora em Israel está sendo pior do que o que aconteceu nas intifadas. Então, hoje pela manhã, a gente teve esse grande ataque e uma das estratégias interessantes é que o pessoal em Gaza, falou que ia fazer isso. Eles publicaram isso nas redes sociais, passou na televisão, na Al Jazeera. O mesmo aconteceu também no Líbano com o Hezbollah. Eles fizeram propaganda, toda a encenação, como eles iam fazer. E hoje foi o dia que eles escolheram para fazer isso. Só que o pessoal no Líbano não conseguiu, porque até que, quando começou a acontecer a coisa aqui em Gaza, Israel já conseguiu
se defender também no Líbano. Então, no Líbano, o pessoal não entrou. A Unifil também ajudou nesse caso. A gente tem a Unifil, né, para cobrir aquela área. Agora, aqui em Gaza, não teve o que fazer. O pessoal conseguiu explodir a cerca, invadiram. Nós tivemos aí praticamente 10 caminhonetes com 5 ou mais terroristas dentro de cada uma delas, com metralhadoras atrás. E o pessoal invadiu Israel mesmo. E junto com isso ainda teve mais um monte de pessoas, jovens, que entraram junto, armados, e aqui a coisa complicou, porque nós tínhamos a equipe de terroristas que foram treinados, né, pelo Hamas e tudo mais, e mais uma leva muito grande de pessoas que entraram junto para saquear o país. Então, roubaram tratores que tinham justamente dos kibbutzim, né, que tem nessa área fronteiriça, invadiram os kibbutz, roubaram tratores. E como era muito cedo, Matheus, uma das coisas que eles fizeram começaram a invadir casa, matar pessoas. O cenário hoje, Matheus, você não imagina o que está acontecendo em Israel. É difícil de contar, o pessoal, está todo mundo chocado. Porque uma Eli, das você sabe que nós temos um amigo em comum, que é o Yehuda Barrana, lá da congregação do Shula, e o Yehuda estava vindo, né? Estaria vindo com o Shula agora, terça-feira. Terça-feira eles iriam vir para o nosso congresso. O Shula já veio, que ele passou pelos Estados Unidos. Agora o Yehuda acabou de me ligar, antes da gente entrar aqui, ele me ligou. Ele falou, Matheus, como ele é do Miluim, da reserva, ele falou, a gente fez uma chamada igual essa aqui, ele já estava de farda, ele já estava no quartel, e ele falou, olha, eu vou ser alocado agora, ele é sniper, né? Ele é atirador de elite, eu vou ser alocado agora, orem por nós, mas ele falou, a situação está horrível, está pior do que vocês imaginam aí, e as coisas, quando vierem à tona, as imagens, aí que o mundo vai entender a barbárie do que eles planejaram para hoje. Lembrando, Eli, que faz 50 anos, né? Ontem fez 50 anos da Guerra do Yom Kippur, igual você falou, e foi uma coisa muito parecida, porque eu não sei se você, claro, deve ter passado essa semana, os arquivos da guerra que foram liberados, né? Depois de 50 anos eles liberaram, e eu li a carta do diretor do Mossad, que informando a Golda Meir com as informações do espião egípcio lá em Londres. E assim, é uma coisa que está se repetindo e é inacreditável. E você mais cedo, você me mandou alguns vídeos e eu não acreditei. Você falou assim, Matheus, tem gente vindo até de paraglider, passando de paraglider em cima da... E motos, né, caravanas de motos, o pessoal atravessando de moto, e essas caminhonetes com o pessoal atrás, com metralhadora, e instaurando terror, né, descendo, atirando nas pessoas na rua, atirando em carro que passa, entrando. E aqui, me confirma uma coisa, tem sido levado reféns para Gaza? Eles estão levando gente para Gaza, prisioneiros, reféns? Isso que eu queria comentar. Né, durante essa invasão, então, entrou esses grupos de terroristas que entraram preparados já para isso, e junto com ele entrou esse outro grupo de pessoas, também armados. E a estratégia foi essa. Gaza atacou massivamente Israel com mísseis, cerca de 4 horas a gente foi atacado com mais de 2.200 mísseis. Então, nesse tempo, de manhã ninguém estava esperando. O que a gente fez? Foi se abrigar. Quando a gente se abrigou, o que aconteceu? Eles tiveram tempo para entrar no país. Então, foi uma jogada muito inteligente deles, de lançar esse ataque, todo mundo recuou, e ninguém sabia que realmente isso ia acontecer, e eles tiveram tempo para avançar dentro do país, né? E esse pessoal que chegou nos kibbutzim, uma das coisas muito tristes é que eles começaram a incendiar as casas para forçar o pessoal a sair de dentro dos quartos de segurança. Então, sequestraram crianças, Matheus. A gente tem crianças que foram sequestradas, pais de família. A situação está caótica. Essa é a bem da realidade. Vocês não imaginam o que está acontecendo aqui. Então, assim, a polícia, o exército já conseguiu capturar, já neutralizaram, mataram alguns terroristas, mas como eu mostrei aqui, ainda tem essas luzinhas aqui atrás de mim, que o pessoal está alojado justamente ali e o exército está procurando eles, né?
Então, Matheus, realmente está sendo muito triste. Foi um dia super intenso. A gente conseguia vir da sala para o quarto de segurança o tempo todo. E estamos aguardando agora o que vai acontecer hoje à noite, né? Uma das coisas que chamou a atenção, que até agora eu não estava conseguindo entender, o porquê que nós não tivemos nenhuma explicação dos políticos. A única explicação que tivemos até o momento é que o Netanyahu foi lá e falou, olha, nós estamos em guerra, e ficou por isso mesmo. Então, recentemente, antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava assistindo o jornal e um dos entrevistados, que faz parte aqui da área de segurança de Israel, ele falou, olha, o que a gente precisa nesse exato momento são algumas horas. A gente precisa de ter algumas horas, porque isso que está acontecendo aqui em Israel agora não aconteceu. A gente tem que pensar numa estratégia para poder fazer o contra-ataque. Não é simplesmente agora passar lá em Gaza e despejar uma tonelada de bombas lá e ficar por isso mesmo. Porque agora lá está cheio de gente sequestrada. Pelo menos é isso que a gente está entendendo. Então, para você ter uma ideia, Matheus, essa noite estava tendo uma festa rave, justamente naquela região em que o pessoal entrou, que o pessoal invadiu. Tinha mais ou menos 2.000 jovens e o pessoal, né, bebida, drogas e tudo aquilo que você sabe. Eles tiveram o azar de estar justamente na região onde os terroristas invadiram Israel. E aí, a situação agora que eu estava vendo no jornal é que eles estão falando, olha, a gente já chegou a 1.000 pessoas mortas, mas tem muita gente desaparecida. Inclusive, uma mãe estava chorando que um filho de 12 e outro de 16 perdeu o contato, não sabe onde é que estão os meninos. Então, assim, os terroristas passaram justamente por onde está esse pessoal, atirando. Foi uma catástrofe. Então, no jornal está publicando que já temos 1.000 pessoas mortas, mas o número é muito maior. E o número de pessoas também, de feridos, é um número muito alto. E até amanhã isso daí vai aumentar, porque tem muita gente ainda desaparecida, tem muita gente que se perdeu praticamente no deserto, simplesmente saíram correndo. Matheus, imagina só, o pessoal tudo tentando sair de carro, do meio do deserto, estavam lá, no meião do nada. Todo mundo tentando de carro, aí um bate no outro. Uma menina, ela estava tão fora da consciência dela ali, que ela simplesmente falou assim, olha, eu quero agradecer aos pais de um rapaz que eu nem sei o nome dele, que durante aquela saída que a gente estava fugindo, eu fugi com o nosso carro, aí um estava batendo no outro e aquele negócio, que você sabe como que Israel é nessa questão de trânsito, e ainda no meio do deserto, a aflição, tudo, e de repente os carros se batendo e terroristas atirando. O carro dela encalhou, ela desceu com a amiga, saiu correndo, parou, um outro rapaz parou o carro para ajudar ela. E nisso que ela entrou no carro, eles foram alguns metros para frente e o rapaz que deu carona foi ferido e morreu ali na hora. Então ela falou, o seu filho é um anjo, mas eu só quero dizer que ele está morto em tal lugar. E assim, aí você consegue entender o caos que está isso aqui. Puxa vida, olha só, eu vi aqui também, eu tenho tentado acompanhar essas notícias, e nós vimos que Israel começou um contra-ataque, a Marinha, né, a Aeronáutica e a Infantaria também, mas principalmente os ataques aéreos que já estão sendo feitos lá na faixa de Gaza, mas é claro, né, não é ataques sem serem planejados, em locais estratégicos de concentração de armamento, né, de QG do Hamas. Exato. Mas, no seu ponto de vista, pelo que você tem visto aí nos jornais, na mídia, você acha que é um conflito que pode se estender mais? Porque tem gente falando, isso aí vai ser 3 dias, nós vamos resolver isso tudo. Ou você acha que, talvez, pela situação, a coisa ainda demore um pouco aí ao longo dessa semana próxima? Olha, Matheus, eu acho que aquele negócio, quantos conflitos já tiveram
aqui em Israel, desde que eu cheguei aqui em 2004, praticamente, cheguei na época que o Gilad Shalit tinha sido capturado, né? Estava aqui naquele problema com Gaza, justamente com Gaza, com Gush Katif, tiraram o pessoal que vivia, os judeus que viviam ali dentro de Gaza, então tiraram aquele pessoal, levaram para um outro lado, foi um problema sério. Então, assim, existe esse problema e eu estava conversando com alguns amigos, a questão é o que fazer? Vamos simplesmente atacar lá, destruir tudo, vai morrer um monte de gente que não tem nada a ver. Para você ter uma ideia, Matheus, nessa invasão tinha uma família árabe que vivia ali na região. Os terroristas não entenderam o que estava acontecendo, mataram a mulher árabe, que tem 9 filhos, se eu não me engano, com mais de 40 tiros. O marido dela, que é árabe, estava pedindo para Israel, pelo amor de Deus, matar os terroristas, para você entender a situação. Então, eu estava aí, antes de você continuar, você tocou num ponto para mim que é fundamental a gente deixar claro aqui. Não sei se você lembra, em 2005, eu estava aí com você em julho, eu te encontrei em julho em Jerusalém, e era exatamente quando eles estavam fazendo essa evacuação, estavam entregando Gaza para o Hamas, né? Foi o acordo, e todo mundo alertou, você lembra? Todo mundo alertou, gente, isso não vai funcionar, eles não estão atrás de território, a coisa é uma ideologia que vai muito além de território. Se território fosse resolver o problema, Israel já era para ter paz há décadas. Né? Exato. Então, e devolveram a faixa de Gaza. E você lembra comigo que cenas absurdas, os soldados tirando os israelenses das casas, né? Aí os integrantes do Hamas, os palestinos iam lá destruindo as casas, destruindo as sinagogas, gente chorando, gente sendo arrastada, judeus, né? E assim, e está resultando nisso aí, né? O conflito nunca terminou, nunca teve paz, a paz que eles prometeram nunca foi entregue, né? Pelo contrário, aumentou ainda. E aí fica a pergunta, e eu quero que você comente em cima disso. Eu ouvi um amigo lá de Israel, até conversando comigo hoje de manhã, depois que a gente se falou de manhã, ele falou assim, Matheus, talvez essa seja a oportunidade que Deus está nos dando para entrar lá e tomar Gaza de novo. E eu tenho certeza que os próprios moradores de Gaza vão agradecer Israel se Israel tira o Hamas do controle. Você acha que isso é possível, no contexto atual, de Israel tomar o controle de novo de Gaza para tentar estancar esses ataques? Olha, se a gente olhar com o olhar do passado, pode ser que sim, mas a gente também não pode esquecer que já se passaram 20 anos. E existe um grande número de jovens que já foram, infelizmente, infectados com um pensamento equivocado. Pensamento implantado pelo Hamas. Então, eu acredito que talvez seria a coisa certa a ser feita, mas eu não sei até que ponto isso seria bom para Israel. Entendeu? Porque no passado, eu me lembro que assim que eu cheguei aqui em Israel, eu trabalhei numa assistência técnica e o dono dessa assistência, ele contou para mim, ele falou, olha, a gente não tinha problema com Gaza, o pessoal entrava, trabalhava aqui nos kibbutzim, eu vendia máquinas para Gaza, né, esse senhor que era meu patrão, vendia, ia para lá, tinha hotéis, aí você sabe que aqui em Israel, no Shabat, os hotéis têm as suas restrições, muita gente saía daqui de Israel, ia para Gaza para ficar nos hotéis lá. E então, assim, a vida era normal, não tinha essa rincha. O problema foi quando surgiu o Hamas. Aí a coisa complicou. E também a gente tem que considerar que o Fatah também não é um partido político bonzinho. Eles também são terroristas. Só que um com uma visão e outro com outra. Um mais extremista do que o outro. Só isso. Então, Matheus, essa pergunta é difícil responder. E quanto que isso vai custar para Israel? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que fazer também. Então, o maior problema aqui é a ideologia islâmica. Aqui em Israel, você sabe muito bem que a ideia a desculpa é essa. Naquela época, em 2005, o que era dito? Não, nós precisamos que os judeus saiam dessa região que eles viviam, né? E aí a gente vai ficar em paz. Quando tiraram o último judeu, no outro dia,
o pessoal do Hamas falou, não, a gente tem que liberar a mesquita. Que a mesquita agora o plano deles é salvar Jerusalém, salvar a mesquita, liberar a mesquita. Então, essa história de território é só uma fachada. É só historinha para boi dormir, vamos dizer assim. Porque o problema é islâmico. É o problema de conquista mundial. Aqui em Israel, a desculpa é essa. Você vai olhar os problemas do islamismo na África, é outro. Você vai olhar os problemas do islamismo na Europa, é outro. Mas a finalidade por trás dos bastidores é aquela. Se eles não conquistarem os governos da terra, o Messias deles não vem. Então, o que eles estão fazendo? A guerra, a jihad islâmica é o quê? É um meio de evangelização deles. É um meio de eles conquistar território para, então, o Messias deles vir. Aí, quando você entende esse detalhe, as coisas começam a se encaixar. Você começa a entender os problemas que existem no mundo por causa do islamismo. Você falou tudo, Eli. Quem não entende a origem religiosa, a ideologia religiosa, e que tenta interpretar esse conflito com os olhos políticos, geopolíticos, vai dar com burros na água, porque a pessoa não vai entender, ela vai achar que isso é um conflito como qualquer conflito territorial no mundo, e não é. O que é menos um conflito territorial. Ele é totalmente religioso. Eu estava assistindo você deve ter ouvido falar, o professor Mordecai Kedar, da Universidade de Tel Aviv. Ele é especialista no conflito israelense com esses grupos terroristas, né? O Hamas, o Fatah, o Hezbollah. E ele diz o seguinte, olha, o Islã ele surgiu com a premissa de ser construído sobre os escombros das religiões judaica e cristã. Então, ele é a evolução natural de Deus para a humanidade, é o Islã. Então, quando o Islã detém um território e perde esse território para um infiel, isso é uma vergonha tremenda. Você vê que até hoje em dia eles têm essa coisa de tomar a Andaluzia, tomar a Espanha de novo, porque eles não sabem como é que nós perdemos a Península Ibérica e tal. Então, quando eles veem os judeus habitando em Israel, né, um território que ficou do controle deles por 1.500 anos, 1.500 anos, ficou do controle total deles, não fizeram nada, não desenvolveram nada, não criaram a nação, não criaram nada. Ficou lá aos escombros, né? E aí, quando depois... Isso, passou otomano, mameluco, otomano. E aí vem agora o Estado moderno de Israel, e Israel volta com esse amor à terra natal, né? Com esse amor de cultivar, de tratar, de cuidar, de desenvolver. E aí surge esse ódio. Então, eu fico imaginando ali, a gente entendendo a cabeça do islâmico, a vergonha que é ver o judeu hoje habitando em Israel. Isso é uma vergonha assim, que eles têm que reverter a qualquer custo. Então, sim uma ideologia religiosa. Eu não estou aqui apregoando islamofobia, nem nada disso. Eu estou falando, e o Eli sabe disso, porque o Eli também fala muito sobre isso, porque você vive essa realidade aí, entendeu? A coisa, e não existe esse negócio de islamismo radical, né, Eli? O islamismo é um só. O que acontece é, em alguma época da vida do sujeito, ele fica inspirado, né? E aí ele vai querer ele vai querer desenvolver e fazer a jihad aí com as próprias mãos. Você quer ver um exemplo muito interessante? Eu visitei o Givat HaTachmoshet, a colina da munição que tem em Jerusalém. Não sei se você conhece. Conheço, que é a Munition Hill. Eu conheci em inglês, a Munition Hill. Exatamente. Então, ali foi uma das batalhas mais sangrentas que teve na época da retomada, né, de Jerusalém. E eu estava conversando com o diretor, acho que foi o momento mais emocionante que eu tive aqui em Israel, quando eu cheguei dentro do museu. O diretor, ele mostrou pra gente, eu fiz um passeio com ele, ele foi me contando história por história, tudo que aconteceu ali, andei nas trincheiras. Aí, quando a gente entra dentro do museu, ele falou, tá vendo esse senhor com esse menininho aqui? Esse aqui é meu pai, ele lutou, e esse menininho sou eu. Me quebrou as pernas, aquela hora E aí o que ele fala? Ele falou que estava tendo aquele conflito todo, aquela guerra toda, de repente chegou a declaração que encerrou a guerra. Mateus, até hoje vem o pessoal da Jordânia visitar o local, familiares, né, daqueles soldados que lutaram, e ele fala assim, a história dele é o seguinte, quando a guerra parece que tinha um switch que na cabeça
pareça que, acabou a guerra, acabou. Então, judeus e jordanianos foram se ajudar. Até um minuto antes estavam matando o outro. Quando avisou que acabou a guerra, se deram as mãos. Então, esse é o detalhe, sabe? A gente tem que tomar cuidado para não ser manipulado por sistemas governamentais, por sistemas religiosos quando vão para esses extremos, até mesmo o judaísmo. A gente olha aqui, os problemas acabam sendo aqui em Israel é justamente o extremismo judaico de extrema direita. Você vê o Ben-Gvir, o cara era terrorista, foi considerado terrorista pelo próprio Estado de Israel. Hoje o cara é ministro da Segurança. O cara é um incitador. Eu não falo isso, eu não tenho um político de estimação. O que é certo, entendeu? Eu acho que você também pensa assim, né, Matheus? O que é certo é certo. Se a pessoa é honesta, parabéns. Até agora, eu sempre gostei do Netanyahu, votei nele inúmeras vezes. Agora, chegou uma hora que parece que as coisas saíram do trilho. Você tem o Smotrich, foi preso porque estava carregando 800 litros de gasolina, o cara ia tacar fogo na Avenida Ayalon, em Tel Aviv. Hoje o cara faz parte do governo de Israel. Então, existem problemas, mas talvez esse problema que está acontecendo hoje, talvez esse problema não teria acontecido se não fosse por causa dessas pessoas, por causa desse atual governo que está tomando uma linha religiosa extremista. Quando a gente olha para as histórias de Israel, na época de Yeshua e tudo mais, poxa, lembra quantos problemas que tinha religiosos? Aí você via era uma politicagem religiosa, não era uma religião verdadeira, uma religião para realmente, não, nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar a Deus. Não, era uma religião política. Estava Pilatos, né, romano, junto com o sacerdote, todo aquele conchavo. Mateus, a gente está vivendo a mesma coisa, o mesmo governo de 2000 anos atrás. E aí, as consequências, só Deus sabe. O Eli, isso que você falou, eu não sei se o pessoal assim, acompanha um pouco da política de Israel, que é uma política complicada também, não é fácil entender a política israelense, não. Mas uma das coisas que chamou a nossa atenção foi realmente essa coalizão do Netanyahu com esses partidos mais religiosos, especificamente o Shas, né, fundado lá pela família do Yosef, né, do rabino Yosef Harad, mas e tem uma linha muito radical. Né? Não sei se você está sabendo, mas eles cancelaram a conversão, todas as conversões. Você sabia disso? Todas as conversões feitas na América Latina desde 79 foram todas anuladas pelo Chaz agora. E eles estão, inclusive tem um rabino na Suíça, ele é filho de uma mulher que converteu ao judaísmo. E ele é rabino, estudou na Yeshiva, ele é rabino. E ele quis fazer Eliá e o Misrad Apnim, o Ministério do Interior, negou a Eliá dele. Ele é rabino lá, é filho de uma judia, o pai é judeu, a mãe converteu o judaísmo para casar, ele estudou, fez a Yeshiva, e agora não conseguiu fazer Eliá porque o Shas pressionou o Ministério do Interior a não aceitar a Eliá dele porque a mãe converteu o judaísmo. Então, e fora o Eli, as agressões que nós temos aí a cristãos, né? Outro dia circulou um vídeo aí dos ortodoxos cuspindo lá não sei se era coreano, que estavam fazendo uma procissão lá na Jerusalém Antiga, os meninos cuspiram. Aí outro dia tinha duas missionárias lá, também com uma falta de sabedoria, mas não justifica, né? Que foram praticamente agredidas lá no bairro judaico. Isso é uma realidade que a gente tem que ficar atento para não entrar nela. Esse extremismo religioso não é bom. Exato, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Matheus, eu queria só fazer aqui um conserto aqui numa coisa, uma informação. Até o momento nós temos 250 mortos em Israel, não 1000, tá? 250 mortos em Israel e cerca de 1.500 pessoas feridas. Só que esses números estão aumentando, ainda não é final. A própria televisão informou que esses números são aproximados. E então, Matheus, voltando a essa questão, realmente a gente está trilhando caminhos perigosos nesse momento. E
e aí fica difícil a gente saber o que vai acontecer. Tudo vai depender de hoje à noite, por exemplo. Então, os políticos estão pedindo um pouquinho mais de algumas horas. Eles falaram horas, não é dias, é horas. Só para a gente terminar um plano e aí dar início a esse contra-ataque, vamos dizer assim. Apesar que está acontecendo agora, não sei se você viu, notou aqui, mas está tendo vários clarões, né? Clarões se fala, nem não lembro mais. Porque está tendo... Israel está atacando. Nesse exato momento, vocês não veem aqui, mas na televisão, estou vendo, tem uma chuva de mísseis passando aqui por cima da gente. Então, como funciona o sistema, né, o Kippat Barzel, o Iron Dome, quando ele é programado para identificar, né, a velocidade do míssil que está saindo de Gaza, o ângulo dele, né? E aí o próprio sistema daqui de Israel já faz o cálculo em fração de segundos e ele já sabe em qual área que aquele míssil vai cair. Se ele vai cair numa área, então automaticamente já aciona, né, o sistema de defesa antiaérea e aí existe aquela interceptação. Se por acaso ele não vai cair numa área habitada, vai cair num campo, como nesses espaços negros que você está vendo aqui, que são áreas de agricultura, então o míssil cai. Aqui da minha casa, a gente tem uma visão panorâmica muito grande. Hoje de manhã, Matheus, isso aqui era só fumaça. Colunas de fumaça de tantos mísseis que caíram nas plantações e fogo, enfim, foi um desastre muito grande, Matheus. Ó, não sei se você consegue... Eli, eu quero... olha, realmente é inacreditável, assim, a gente deposita a confiança no Eterno. Desde hoje de manhã, quando nós acordamos com a notícia, nós temos orado, não só pela população em geral, né, civis de ambos os lados que sofrem na mão desse Hamas, mas principalmente dos nossos amigos, né, dos nossos irmãos que nós conhecemos, como você, a Kézia e várias famílias que nós conhecemos aí. E eu quero dizer a você que você pode contar conosco, as nossas orações. Nós tivemos mais de 1.000 pessoas aí nos assistindo ao vivo. E, pessoal, entra lá no canal do Eli no YouTube, Mais de Sião, pesquisa lá. O Eli dispôs, ele está cansado, hoje foi um dia extremamente estressante para todo israelense, agora lá são 10h40 já. Eli, você precisa descansar, eu quero te abençoar em nome de Yeshua, clamar pela proteção da sua vida, da Kézia, dos meninos, que você seja guardado, protegido pelo Eterno, e que o Eterno dê sabedoria aos líderes do nosso povo para que conduzam de uma forma clara e justa e que acabe rápido, para que esse conflito acabe rápido e que a paz realmente venha a fazer parte mais uma vez. Eli, mais uma vez eu quero te agradecer. Eu quero deixar aqui que você dê as suas considerações para todo mundo que está nos assistindo. Eu justamente agradeço pelas suas palavras, pelo carinho de todo o pessoal que está acompanhando a gente, que conhece você, que me conhece, né, Matheus? A gente praticamente pensa igual, fala praticamente as mesmas coisas. E eu agradeço de coração a cada um de vocês que tem orado por Israel, que tem nos abençoado. E também peço a oração agora por vários amigos meus, que, como você disse, você tem o Yehuda, que está indo para o Miluim. Eu tenho outros amigos aqui que também estão na mesma situação. Alguns já estão aqui na fronteira de Gaza. Um desses rapazes, inclusive, é filho de um rapaz que trabalha comigo. A gente é muito amigo. E tem outra pessoa da nossa família também que já foi chamado agora para Miluim. E ele é um dos soldados que entra justamente nesses problemas, nesses locais críticos. Ele é mefaked, desse líder de batalhão, e ele está indo com os soldados dele justamente para frente de batalha agora. Então, é uma pessoa que tem filhos, tem um bebezinho recém-nascido. E uma das coisas que é importante, mais um último detalhe, Matheus, não quero também esticar aqui.
a maioria dessas pessoas que estão indo hoje defender Israel são pais de família, são pessoas com filhos. E a maioria dos que estão atacando Israel são pessoas, são jovens, treinados, sem compromisso nenhum. Para eles a morte é lucro. É quase aquela palavra de Paulo, né? O morrer para mim é lucro. Essa é a mentalidade do islamismo. Se a pessoa morre pela uma guerra contra judeus, ele morreu, a salvação dele está garantida, e mais de alguns familiares deles que, inclusive, foram para o inferno, vamos dizer assim. Essa é a realidade. Então, essa mentalidade extremista, eles não têm perdedor. É por isso, vocês podem anotar o que eu vou falar aqui. Assim que esse conflito terminar, Mateus, eu vou mandar para você a hora que sair isso, tá? Você compartilha e lembra o pessoal disso que eu estou falando. Lá em Gaza, Hamas vai sair oferecendo doces para as crianças, mesmo que Israel arrase com Gaza, que não vai acontecer. Mas se acontecesse, eles sairão dando doce para as crianças e comemorando a vitória. Por quê? Porque se eles morrerem, eles estão no lucro. Se eles continuam vivos, eles estão no lucro, porque eles estão continuando a luta. Então, quando a gente entende isso, isso faz toda a diferença, porque a gente não cai depois naquela manipulação de vitimismo, que aí depois eles jogam com vitimismo porque eles conhecem a mentalidade dos orientais, certo? Dos ocidentais, desculpa. Então, puxa, no Ocidente é assim, assim. Então, eles vão jogar, se fazer de coitado, mas na realidade não tem coitado, porque ali todo mundo é vencedor. Então, gente, a gente tem que abrir os olhos, conhecer realmente a mentalidade, os porquês a fundo do que está acontecendo no mundo islâmico, para que você possa entender os problemas do islamismo no mundo todo. Meu amigo, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Você sabe que Obrigado. eu tenho você, assim, na mais alta. Eu sou seu discípulo, você sabe disso, eu sou seu discípulo. Eu sou seu. E você é uma pessoa que mora no nosso coração, você, a Kézia, os meninos, nós temos um carinho muito grande. Eu, assim, fico com o coração apertado aí por vocês, mas eu sei que o Eterno de Israel, ele é o guarda de Israel, ele não dormita, nem cochila, e ele vai estar aí guardando você e todo o nosso povo. E eu oro para que essa liderança do Hamas que caia por terra, Amém. que caia por terra, que livre esse povo, que é um povo bom. O palestino é um povo bom. O problema é esse radicalismo que tem contaminado, que tem subjugado, que tem oprimido essas pessoas lá. Então, minha oração é que haja proteção, guarda e juízo sobre esses terroristas. E oramos por vocês. Amamos vocês e continue mantendo a gente informado. Você sabe que você é um comunicador, você é uma pessoa que muitas pessoas te seguem aqui do Brasil. Coloca lá pra gente nos seus perfis, Eli Simberg, Mais de Sião, pessoal. Comente lá, reescreva-se lá. E aí, Eli, à medida do possível, tente nos dar informações e atualidades também sobre o conflito. E a gente continua aqui em oração e crendo, com a esperança que o Eterno... Olha, eu até... Ontem mesmo eu falei com a Tatiana, tem que marcar com ele para eu visitar ele lá, porque eu estaria indo semana que vem a Jerusalém, tem um compromisso lá, e eu falei, vou encontrar com ele lá, vou dar um jeito de visitá-lo, né? Mas que seja da vontade do Eterno que esse encontro aconteça, sim, em nome de Yeshua, e que possamos nos encontrar em breve, viu? Que o Eterno te abençoe. Se você não tiver tempo para vir aqui em casa, mas a gente se encontra em Jerusalém, se Deus quiser. Vai ser uma grande satisfação. Amém, Eli. Olha, um grande abraço. Shalom. Obrigado, que Eterno continue te abençoando, te guardando. E, pessoal, todo mundo que está assistindo, quero agradecer até agora. E entra lá no YouTube, Mais de Sião, canal do Eli Simberg. Tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Eli, um abraço. Obrigado, Mateus. Shalom. Um abração. Shalom, shalom. Tudo de bom. Amém.